Olá pessoal, sou o professor Hilton de Física, do SEI Roberto Freire e Romualdo Galvão. Estamos aqui para falar um pouco sobre o chuveiro elétrico, informações a respeito do funcionamento do chuveiro elétrico. Vamos lá? O chuveiro elétrico, ele nada mais é do que um resistor, um fio condutor, um fio metálico, que suporta uma certa corrente e converte a energia elétrica em energia térmica para aquecimento da água. Esse resistor fica submerso na água, nós vamos então ligá-los a uma fonte de tensão, aqui é a tomada, 200 volts, nós estamos considerando esse valor. Assim que fizermos essa ligação, inicia-se o processo de uma corrente elétrica percorrer esse resistor e nessa situação você vai ter a transformação de energia elétrica, repito, em energia térmica para aquecimento da água. Pois bem, mas lembre-se que nós podemos regular a temperatura da água para posição morno ou posição quente. Eu quero tomar um banho mais quente, eu vou alterar uma chavezinha que tem no chuveiro elétrico, vou mover, para que eu possa então fazer com que passe uma maior ou menor intensidade de corrente pelo resistor do chuveiro. Nós colocamos aqui uma situação, eis aqui o resistor do chuveiro elétrico, aparece uma molinha, isso é um metal, tá? Normalmente se usa níquel com cromo, uma liga metálica, e está aqui o resistor. Admita que a metade do comprimento desse resistor seja de um valor de 10 ohms a resistência. A outra metade, mais 10 ohms. E aqui nós temos uma chave que nós podemos permutar, podemos mudar de posição, para tomar um banho mais quente ou um banho morno. A fonte de tensão, 200 volts. É muito importante lembrar, em questão de chuveiro elétrico, que a resistência elétrica do fio condutor, a resistência elétrica desse fio que irá aquecer ao ser percorrido por uma corrente, depende do material de que é feito esse resistor, essa resistividade elétrica, essa letrinha grega Rho, é uma característica do material que constitui o fio, o comprimento desse fio e a sua área de secção transversal. Eu coloquei aqui em detalhe um fio, a parte do fio, um segmento, onde você tem a espessura dele, nós temos aqui a área de secção transversal, a área de um círculo, tá? O comprimento do fio e o material que o constitui. Então, nós temos a resistência elétrica desse pedaço de fio variando em função dessas grandezas. No caso de um chuveiro elétrico, a resistência do resistor ela vai ser alterada através de uma mudança do seu comprimento. Nós vamos manter o mesmo material, vamos manter a mesma espessura, a mesma bitola do fio e vamos fazer uma alteração no comprimento desse fio através da movimentação dessa chave da posição M para a posição Q ou vice-versa. Pois bem, também é importante lembrar que a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor depende da tensão elétrica, que é a DDP, essa letrinha U, ó, e do valor da resistência do resistor. I é igual a U sobre R. E que a potência elétrica desse resistor é obtida multiplicando a intensidade da corrente elétrica que o percorre pela diferença de potencial que ele está submetido. A formulazinha π, ó, potência é a intensidade da corrente vezes a DDP. Perfeito até aí? Então vamos lá. Se eu quero tomar um banho morno eu vou regular o resistor, mexer no comprimento dele, para que eu tenha uma maior resistência elétrica. Por quê, hein, professor Hilton? Porque na hora que eu aumento a resistência, acompanhe comigo. Se eu aumento a resistência do resistor, já que a DDP da fonte de tensão, que é a tomada da nossa casa, vamos lá, 200 volts, se a DDP se mantém constante, na hora que eu aumentar o valor do resistor, eu vou diminuir a intensidade da corrente que passa por ele. Veja só, quanto maior a resistência do resistor do chuveiro, menor é a intensidade da corrente. E quanto menor a intensidade da corrente, menor será a potência elétrica dissipada por esse resistor, já que a DDP se mantém constante, CTE constante. Eu não altero a DDP da tomada, que mantém-se em 200 volts aqui no nosso exercício, no nosso exemplo. Pois bem, então, aumento o resistor, diminuo a corrente, diminuo a potência e diminuo o efeito Joule. No caso da água na posição, ó, para tomar um banho morno, eu vou colocar a chave na posição que já se encontra aqui, essa posição M, porque assim a corrente percorrerá
o comprimento todo desse resistor. Como cada pedaço vale 10 ohms, e eu tenho aqui os resistores, ó, como sendo um só em série, eu vou ter um total de 20 ohms. 20 ohms o valor do resistor desse meu chuveiro quando eu coloco a chave na posição morno. Então, venha. Na posição morna, eu vou colocar RM, a resistência do meu chuveiro tem um valor, qual? 20 ohms. A DDP, na tomada, 200 volts. Qual será a intensidade da corrente que percorrerá esse chuveiro? Eu vou dividir a DDP pela resistência. Eu vou dividir 200 volts pelo valor do resistor, que é de 20 ohms. Isso vai dar uma intensidade de corrente de 10 amperes. Consequentemente, se o resistor está sendo percorrido por uma corrente de 10 amperes, qual será a potência elétrica dissipada por esse resistor? Eu vou pegar, então, a intensidade da corrente, né, Hilton, e multiplicar pela DDP. Qual a corrente? 10 amperes. Qual a diferença de potencial? 200 volts. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar uma potência de 2.000 watts. Ou seja, a cada segundo que o chuveiro passa ligado, 2.000 joules de energia elétrica estão sendo convertidos em energia térmica para aquecimento de uma certa quantidade de água. Então, muito bem. Com isso, eu vou tomar um banho morno. Mas, Hilton, estou querendo tomar um banhozinho mais quentinho. O que é que eu faço? Eu altero o valor do resistor, movendo esta chave para a posição quente. Veja, quando eu faço isso, eu interrompo, ou melhor, quando eu faço isso, a corrente elétrica percorrerá apenas a metade do comprimento desse resistor. A corrente seguirá esse caminho, observe. Teremos aqui a corrente percorrendo um resistor de apenas 10 ohms, essa parte aqui da direita, não há passagem de corrente porque o circuito está aberto. Pois bem, então a corrente percorrerá a metade do resistor, que agora na posição quente será de apenas 10 ohms. A diferença de potencial mantém-se em 200 volts. A intensidade da corrente elétrica agora sofrerá uma alteração, que será a DDP, que manteve-se a mesma, dividido pela resistência, que agora é a resistência da posição quente. 200 volts, dividido por 10 ohms, eu vou ter uma corrente de 20 amperes. Veja que a corrente aumentou, consequentemente, a potência elétrica nessa situação passa a ser 20 amperes vezes 200 volts, ou seja, a potência aumenta para 4.000 watts. Agora nós teremos 4.000 joules de energia elétrica sendo convertida em energia térmica a cada segundo. Consequentemente, a água irá sofrer um maior aquecimento, considerando que eu tenho a mesma massa de água para ser aquecida. Perfeito? Então, ao passar da posição morno para a posição quente, você está diminuindo o valor do resistor, mantendo a DDP constante, aumenta a corrente, aumenta a potência, aumenta o efeito Joule, aumenta o aquecimento da água. Espero que tenham gostado da aula. Sucesso a todos, felicidades e até a próxima. Valeu, pessoal!